Ô de casa, vamos falar de ecumenismo? Bora? Ecumenismo é a junção de reuniões e crenças, né? Numa só. E por que eu estou trazendo esse assunto? Quando eu cresci, falar de ecumenismo era uma coisa longínqua, até proibitiva, distante demais e perigosa para a fé cristã. Mas aí, hoje, quando você olha, você começa a ver que muito da pregação por detrás dos púlpitos tem mudado. Tem mudado substancialmente no seu conteúdo. Já não tem o mesmo nutriente que se tinha antes, porque tem coisas que estão se agregando, se acoplando, se anexando à mensagem do Evangelho. E começa tudo muito lindo, né? Que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então o ecumenismo hoje é uma realidade. Existem grandes grupos no mundo todo, vários grupos, que se reúnem com periodicidade, têm atividades em comum, né? A coisa está crescendo bastante e muitos líderes renomados, que você talvez conheça alguns, estão envolvidos em tudo isso. E essa mensagem que tem mudado, a gente constata em vários púlpitos. Há 2 semanas atrás, eu estava ouvindo um pastor de uma igreja bem grande, e lá pelas tantas, ele estava indo até bem, né? Lá pelas tantas ele faz uma afirmativa de que não se deve pregar muito sobre o pecado. É isso mesmo, não se deve pregar muito sobre o pecado, porque é uma coisa negativa. As pessoas já vêm de uma lida difícil, de uma semana de muita batalha, muito esforço, muitos problemas, muita coisa para resolver, muito estresse. Quando chega na igreja tem que ter uma mensagem que traga tranquilidade, um bálsamo, uma leveza, né? Para a pessoa sair de lá reabastecida. Então o que? Oferece-se uma grande composição, muita boa música e muito boa palavra, a pessoa acaba se reabastecendo e sai muito tranquilo. E lógico, certamente está voltando. E pregar sobre o pecado afasta as pessoas da igreja. Bom, esse não é o Evangelho de Cristo. Essas não são as boas novas de salvação. Jesus morreu, pagou altíssimo preço para abrir o caminho de volta, de acesso a Deus Pai, mas isso requer muita coisa de nosso lado, que é arrependimento e mudança de vida. Quem pode falar de arrependimento sem falar de pecado? Quem pode falar salvação se não falar de pecado? Jesus oferece uma paz que o mundo não oferece. Jesus oferece a água viva que o mundo não oferece. O Evangelho tem tudo para te fazer completo, mas o caminho é estreito. Não é essa a nossa reflexão. Nossa reflexão agora é por que essas coisas estão entrando sutilmente na igreja. Muito pensamento positivo, autoajuda, né? Eu vou comer o melhor dessa terra e o sucesso e tantas outras coisas. Amados, é complicado isso. A igreja não tem sido preparada para passar por nenhum momento de dor e sofrimento, quiçá perseguição. Só que Jesus nunca enganou ninguém. No mundo tereis aflições, e ele fala que aquele que quer andar após mim vai sofrer perseguições. E se você olhar talvez para o país vizinho, um país um pouco mais distante, você percebe que os cristãos estão mais fortes, mas são mais perseguidos. Então, certas palavras que alguns púlpitos de alguns países e algumas cidades pregam, não dá para ser pregado em outro lugar, porque lá há sofrimento, dor e perseguição para quem quer andar com Jesus. Então mostra que esse evangelho é fajuto e falso, porque o evangelho verdadeiro, ele tem que ser proclamado, o mesmo evangelho, a mesma semente, né? Parábola do semeador, para todo povo, língua e nação. Por que essa mensagem não pode ser mexida? Então Cristo, este que foi profetizado por muitos profetas por muitos anos, que ele viria em resgate do homem, em resgate do povo de Deus. Começou lá no Gênesis, né? Para valer mesmo. Deus falou para a serpente, olha, da mulher vai nascer um descendente que vai vir, parará. Então começou dali já que viria um redentor, um Messias, um ungido. Então só isso já é extraordinário, né? Essa figura profética, já falada por anos e séculos. E ele veio, nasceu de uma virgem como profetizado.
Isso é singular. Nenhum outro ícone ou líder religioso teve essa experiência de nascer de uma virgem. Mas mais do que isso, quando se nasce alguém, ele nasceu, ele não escolheu pai, não escolheu mãe, nem tempo, nem época, nem cidade, nem lugar e nada. Jesus, ao contrário, falou assim: eu vim. Ele não disse eu nasci para isso. Ele falou assim: eu vim para isso, eu vim para fazer isso. Então ele escolheu o tempo, a hora, a cidade, o local, a mãe e o pai adotivo. Ele escolheu tudo. Ele estava naquela manjedoura porque ele escolheu assim. Ele já existia antes. Também isso é notório e extraordinário, fora do ordinário, porque não há ninguém como ele. Então esse nascimento maravilhoso já mostra que é uma das características singulares de Cristo, que não há ninguém, nem outro, nem nada como ele. E a Bíblia relata somente aos 12 anos um novo acontecimento na vida de Jesus, quando sua família de Nazaré se locomoveu para Jerusalém, para o templo, para Jesus passar pelo Bar Mitzvah, por aquele período que o judeu, o adolescente, deixa de ser adolescente e se torna adulto, se torna homem. Então eles pegam a lei de Moisés, eles leem a lei de Moisés, e dali eles falam assim: olha, eu hoje, a partir de agora, eu sou responsável por cumprir essa lei. Já não estou debaixo da tutela do meu pai e da minha mãe. Agora eu sou homem, sou adulto. Então é um ritual, é uma celebração fantástica, maravilhosa. Jesus passou por tudo isso, a Bíblia demonstra. E houve aquele mal entendido ali, bem preparado, que Maria e José estavam voltando para Jerusalém, e depois perceberam que tinham deixado Jesus para trás. É uma história bem até curiosa. Naquela época não tinha avião, trem, nem barco, nem nada, né? Barco tinha, não tinha ônibus, que para ir de Nazaré para Jerusalém tinha que ser a pé, e no máximo com alguns animais de carga e tal. Era uma viagem longa. E eles viajavam como? Sempre assim, as mulheres iam na frente com as crianças, aquele monte de criança e mulher na frente, e atrás os homens com os adultos, né? E foi assim que eles foram para Jerusalém. Depois do Bar Mitzvah eles voltaram, e era de se supor que Jesus voltasse agora com José, né? Porque ele já tinha assumido a cidadania adulta, e Maria com as crianças. Mas por algum motivo José achou que ele estava com Maria, Maria achou que ele estava com José. Quando eles se encontraram, porque eles vão viajando, depois param para um pernoite, para uma refeição, andam 20, 30 quilômetros por dia, não é fácil, né? E quando eles se encontraram para essa refeição, para o pernoite, foram lá e falaram: bom, cadê Jesus? Esse cadê Jesus foi uma loucura. Um olhou para o outro e falou: não está com você não, não está com você não. Então ele ficou. Já sem a caravana, eles voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. Gastaram um tempão procurando ele, até encontrar no templo. Quando encontraram Jesus no templo, quiseram até dar aquela bronca, né? A Maria: olha, eu e seu pai estamos aqui te procurando para todo lado e você não foi com a gente porque olhou para ele, ele olhou com a cara de: ué, por que não vieram direto para o templo? Vocês não sabem que eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai? Novamente Maria e José se entreolharam, porque ninguém tinha falado para ele que ele nasceu de uma virgem, que ele era filho de Deus. Mas ele já sabia, ele já tinha intimidade com o Pai. E esse é o outro ponto notório sobre Jesus. Ele chamou Deus de Abba, Pai. Nenhum judeu, ninguém chamava Deus dessa maneira, de Pai, ainda mais de Paizinho. Então era uma intimidade única que Jesus tinha com Deus. Não começou ali, já existia dela com Deus, essa intimidade profunda. Então o nascimento, a decisão de vir e essa intimidade já eram características da vida de Jesus desde sempre. Aí tem um intervalo de 18 anos, é muito tempo, onde Jesus morava em Nazaré, trabalhava na função de carpintaria, que era de seu pai, que é parte do Bar Mitzvah, né? A criança, ela se torna adulta e começa a lidar com a profissão do pai, com os negócios do pai, com os afazeres do pai, né? Por isso ele estava cuidando dos negócios no templo. Então ele foi carpinteiro ali. José morreu nesse período. Ele foi arrimo de família. E durante 18 anos aconteceu tudo isso, Jesus ali. Não tem muito relato. Ele fazia banco, cadeira, mesa, cama, porta. Eu não sei como é que era a vida dele, mas ele estava ali. Aos 30 anos de idade, ele apareceu para ser batizado por um profeta chamado João Batista,
que veio exatamente, a Bíblia fala, para ser aquele que vai na frente, abrindo o caminho. João Batista tinha uma pregação: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E ele batizava as pessoas. Quando Jesus chega, né, Jesus é batizado, o Pai e o Espírito também se apresentam naquele momento, a Trindade toda ali. Então, publicamente, Jesus começa seu ministério naquele lugar. Aí Jesus falava: o reino de Deus chegou. E aí começa o ministério do Messias, do ungido, do profetizado. Mas foi um ministério curto. 3 anos, 3 anos e meio, 3 anos. 18 anos em Nazaré e 3 anos de ministério. Dá uma 6-1. Depois você avalia, não estou querendo criar uma doutrina teológica nova, mas 6-1, a gente já viu isso na Escritura também. De qualquer maneira, é um ministério muito curto, que terminou de uma maneira abrupta, rude, atroz, feroz, violenta, morte de cruz, sofrível, o pior castigo que tinha. Uau, o que aconteceu? Por que isso foi assim? Por que Jesus, ao terminar seu ministério, foi trucidado, né, pelos homens? Bom, está exatamente no conteúdo do que ele veio fazer aqui, da unicidade de Cristo. Ele já começou falando no ministério dele sobre o reino de Deus que tinha chegado. O reino dele não era desse mundo. Coisa linda e maravilhosa e extraordinária. Jesus começou seu ministério realizando muitos milagres. O primeiro milagre lá em Caná transformou água em vinho, e depois curou leprosos, coxos, surdo, mudo, né? Expulsava demônios, ressuscitou mortos. Numa ocasião quiseram até matá-lo, né? Mas não foi por isso que ele morreu. Quiseram matá-lo porque Lázaro foi ressuscitado. 4º dia, já podre, já putrefato, em decomposição. Jesus o ressuscitou dos mortos e deu um corpo são, né? Ao mesmo tempo que ele já estava praticamente sem corpo. E os judeus, com a questão de poder, que estavam começando a ver que Jesus estava sendo o centro das atenções, estava convertendo todo mundo, pensaram em matar Jesus e a Lázaro. E os milagres não paravam aí. Eles estavam, certa feita, no mar, os discípulos pescando, que eram pescadores profissionais, conheciam bem do métier, e de repente eles falaram: cara, não vai dar, nós vamos ficar aqui, dessa vez nós vamos morrer, chegou o dia, não dá, isso aqui está de um jeito, a coisa está esquisita, já estavam aterrorizados com aquele negócio todo, e de repente eles olham e vê que Jesus está dormindo. E acordam, falam: Jesus, olha aqui, nós estamos indo a pique, está acabando, estamos morrendo. E Jesus fala para o vento e para o mar: cala-te. Da mesma maneira que você fala quando um cachorrinho está pulando na sua roupa, você fala: ei, você ralha com ele, mas para, quieta. Foi o que Jesus fez. E o mar e o vento, e houve bonança imediata. O barquinho ficou novamente sossegado. Se eles estavam com temor de morrer, eles aumentaram o temor com o que aconteceu. Eles olhavam para Jesus e falavam: quem é esse? Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem, até coisas inanimadas lhe obedecem. Eles já tinham a resposta: esse homem é Deus. Pois é, mas não foi por isso que mataram Jesus, porque ele só fazia o bem às pessoas. Tudo isso que a gente está falando, nós podemos estender aqui horas só relatando o que a Bíblia nos diz sobre os milagres, sobre a atividade, o convívio de Jesus entre os homens, Emanuel, Deus conosco. Ele só fazia o bem às pessoas. Por que ter uma morte tão trágica, tão violenta? O caráter dele, ele era um homem íntegro, santo, reconhecidamente íntegro em tudo que ele fazia. A moral dele era muito alta. Talvez esse pudesse ser um problema, né? Uma questão da moral alta demais, mas Jesus tentava levantar todo mundo no padrão que ele quer que a gente ande, né? Ele chegou para os fariseus e disse aos fariseus assim: vocês têm alguma coisa para falar de mim? Para os inimigos dele. E todo mundo calado. Por quê? Porque não havia nada para se falar. Certa feita mandaram soldados para prendê-lo. Soldados acostumados de ir lá e prender, pegar e levar. Chegaram para pegar Jesus e eles pararam e olharam e voltaram sem Jesus e perguntaram: cadê Jesus? Não deu. Não pudemos prendê-lo. Aquele homem é diferente. Ele fala como quem tem autoridade de verdade.
Aquele ali não, se quiser manda outro, mas eu não vou prendê-lo. Então a moralidade, a integridade de Jesus também não foi a razão dele ter sido morto na cruz, mas a sua mensagem. A sua mensagem. Jesus pregava assim: eu e o Pai somos um. Ele começou seu ministério, vamos dizer assim, de pregação numa sinagoga em Nazaré. Abriu Isaías 61, aquela passagem maravilhosa, né? Eu vim, e começou a falar, que fala para que ele vinha, e dali ele chegou, fechou o livro. Até ali tudo bem, todo mundo na sinagoga estava acostumado, e Jesus era um rabi, né? Ele era mestre, todo mundo acostumado. Só que aí de repente ele fala assim: a profecia desse livro se cumpriu hoje. Quem estava dormindo acordou, quem não estava prestando atenção começou a prestar, entraram em pânico, em desespero, todo mundo. O que está acontecendo aqui? E quiseram jogá-lo de um penhasco. Começou aí a coisa de querer matá-lo, porque ele está dizendo que é o cumprimento daquela palavra. E aí Jesus começa a pregar. Tem uma palavra em grego chamada ego eimi. Eu tenho um estudo grande que eu já fiz, eu vou ver se eu trago um dia para a internet, mas esse é daqueles bem longos. Ego eimi quer dizer eu sou. Essa é a tradução que se aplica para o que Jesus começou a dizer de si próprio. Só que eu sou era um termo que o judeu conhecia como nome de Deus. Em Êxodo 3,14, quando Moisés se encontra na sarça ardente, aquela cena surreal com Deus, e Deus o ordena a ir ao Egito, libertar o povo, e ele fala: mas quem eu vou dizer que está me mandando? Qual é o seu nome? Eu sou o que sou, diga que o grande eu sou te mandou. Então esse nome eu sou é conhecido como nome de Deus, né? É o Javé, é o Jeová. Isaías tem isso em vários trechos, em vários livros do Velho Testamento nós vemos o eu sou. Como o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo em grego, a palavra que se vê em hebraico e aramaico não é ego eimi, mas a tradução feita para Isaías e para esses trechos todos é ego eimi. Algum ou outro tem uma tradução diferente. E Jesus começou a falar exatamente isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. São 7. Nós podemos ver que na mensagem de Jesus, Jesus fala 7 eu sous. Talvez tenha falado mais, né? Mas em termos de apresentação dele para o povo, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Tem que comer de mim para ter vida. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Você quer ter vida? Pois então, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Você quer ter vida? Você está arraigado, enxertado, alicerçado, firmado em mim? Senão não tem. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Eu sou ego eimi. Luz do mundo. O judeu sabia que Deus era a luz, mas Jesus estava afirmando que eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Você quer entrar e se encontrar com Deus? Eu sou o caminho de acesso para você se encontrar com Deus. João 8,24 fala assim: então eu disse a vocês que vocês irão morrer em seus pecados, pois a menos que vocês creiam que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Ego eimi. Disse-lhes, pois, Jesus, João 8,28, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Oh, glória! João 8,58, Jesus disse a eles: em verdade te digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Novamente, João 13,19, de agora em diante eu digo a vocês, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês possam acreditar que eu sou. Tem mais 3 versos de João, de 8, 5, 6 e 8, que é Jesus se apresentando como eu sou, quando os soldados estão procurando, na tradição de Judas, aquele cenário todo ali, e ele fala, quem é Jesus? Ele fala assim, eu sou Jesus. E aí
aí todo mundo cai, porque há poder neste nome. Então essa mensagem que começou a gerar nos religiosos, não no povo, nos religiosos, a intenção real de aniquilá-lo, matá-lo. Eles não podiam condená-lo, porque eles eram sujeitos a Roma, e Roma não condenava ninguém à morte por blasfêmia ou heresia, então eles inventaram a questão política, apresentaram para Pilatos que ele era inimigo de César e tudo mais, e ele foi crucificado por isso. Ele falava em perdoar pecados, coisa que só Deus fazia. Ele falou da sua morte, como seria. Ele fugiu de outras formas de morte, porque estava profetizado que ele morreria uma morte no madeiro. Olha o que ele diz aqui, eu separei esse trecho para ler, porque é importante. Tendo Jesus acabado o discurso, disse a seus discípulos: sabeis que de hoje a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. É singular, é único. E ele fala: ninguém me tira de mim, ninguém tira de mim a vida, mas eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomar de volta. João 10:17. Esse é Jesus. Esse é o Cristo. E a palavra fala ainda da ressurreição dele. É tanta coisa, né? Por isso que acaba ficando mais longo. Ele ressurgiu, ele profetizou, disse que não iria apodrecer o seu corpo, ele ficou até o 3º dia, e no 3º dia ele foi jantar ainda com os seus discípulos, num corpo glorificado. Houveram outras ressurreições antes? Sim, mas não em corpo glorificado, que ele foi assunto aos céus com esse corpo. Só que Maomé, Confúcio, Buda e todos os outros ficaram e apodreceram aqui. Essa é uma diferença, porque Jesus não há outro igual a ele. É incomparável, é singular, nosso Jesus. E ele fala que volta, ele fala que vai voltar. Ele tem 300 e poucas palavras só no Novo Testamento de que Jesus virá. E ele vai julgar a todos os homens. Ele vai julgar Maomé, Confúcio, Buda e Pilatos e todos os homens. Isso tudo é meio que intragável para qualquer outro líder e ícone religioso. Por isso, acham o cristianismo arrogante, quem diz que a sua religião é a única verdadeira e por aí vai. E ele foi considerado a pedra angular, e eu vou encerrar falando disso. Por que Jesus é a pedra angular? Porque ele é o fundamento. A pedra angular, a pedra de esquina, era considerada a pedra onde todo edifício, toda a construção se firmava nela. E quando se trata dos arcos, aqueles arcos lindos e maravilhosos, antigos, tem uma pedra que fica lá em cima. Essa pedra, ela é a pedra angular que sustenta toda a estrutura. Está firmada e alicerçada e embasada nela. Ela que dá segurança para aquilo ali tudo. Então, Jesus edificou sua igreja e ele é o único fundamento que nós temos que ter. E a palavra vai mais longe. Ela fala assim, ó. Ele é a pedra que foi rejeitada. Por isso foi morto, né? Por os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. É a exclusividade de Cristo. Em nenhum outro, escolhe um outro, não há outro para salvação. E continua, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens para que devamos ser salvos. Escolhe um nome. Pois é, não há nenhum outro nome que é dado entre os homens para que possamos ser salvos. Quem nele crer não será confundido, porque ele é a pedra de esquina, ele é o fundamento, e nós não devemos mudar o fundamento. Está em 1 Pedro 2. Tem o trecho de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui não fala que no princípio foi o verbo, mas no princípio era o verbo, porque antes do princípio ele já existia, porque ele é Deus e ele é eterno. E Jesus dá um recado no final, que eu separei para a gente ler aqui, Lucas 11:23. Porque não há outro caminho, não há outro fundamento. Ele é a porta, ele é a verdade e a vida, ele é o caminho. Quem não é comigo é contra mim. Não faça concessões, não faça adequações, não faça modificações. Proclame o Evangelho de Cristo, como Ele nos mandou proclamar, como Ele nos mandou anunciar.
Não troque ele por ajustes, por entretenimento, por facilidades. Ele é o único que dá a paz que o mundo não dá. Ele é o único que tem água viva para abastecer. Ele é o único que pode preencher o seu coração. O caminho é estreito, sim. Ele nunca enganou ninguém. Ele falou de perseguição. E vai haver. E há perseguição. Eu já falei disso e vou falar de novo. A igreja tem sido pouco instruída acerca da dor e sofrimento. A gente vai fazer uma reflexão sobre isso, que eu acho importante. Não tem sido falado muito de dor, sofrimento e perseguição, mas Jesus disse que aconteceria. E acontece o tempo todo. Como aconteceu com ele. Nesse ministério curto de Jesus, houve perseguição atroz e feroz o tempo inteiro. A igreja tem passado por isso desde então, sendo perseguida a mortes e conflitos por todo lado. Então falar do caminho estreito é falar do Evangelho. Mas é um Evangelho de paz, é um Evangelho de vitória, é um Evangelho de conquista, é um Evangelho sem sede, sem fome. E o Evangelho que tem a promessa de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu que voltará, e em breve Ele voltará. Deus abençoe você, rica, poderosa e abundantemente.